Saga, A Cruzada da Condensação Divina Livro I, O Ocaso do Shinobi Capítulo 4, A Muralha dos Hokages, a primeira linha cai. O céu de Konoha não era mais azul. Era um mosaico cinzento, fraturado pela fenda dimensional, de onde uma chuva incessante de cinzas e morte caía sobre a vila. No centro do caos, a voz de Kakashi Atake cortou o pânico. Sem o Sharingan, mas possuindo a mente tática mais afiada de sua geração, o sexto Hokage assumiu a frente. Evacuação nível S. Kakashi gritou, sua voz amplificada por equipamento de comunicação. Abandonem as defesas de perímetro. Recuem todos os civis para os abrigos subterrâneos da Rocha Hokage. Ao seu lado, Tsunade Senju não perdeu tempo. O losango azul em sua testa brilhou intensamente e suas marcas se espalharam por todo o seu corpo. Nin SZ Saizei, Byakugi no Jutsu, arte ninja da criação do renascimento, técnica da força de uma centena. Ela bateu as palmas das mãos no chão rachado. Kushiose, Katsuyu. A colossal lesma branca e azul emergiu, dividindo-se quase instantaneamente em milhares de miniaturas que se espalharam pelas ruas, grudando nos feridos para transferir o chakra curativo da quinta Hokage. Por um breve e ilusório segundo, pareceu que a lendária resiliência da folha resistiria. Mas a esperança foi estrangulada de forma hedionda. Os gritos que ecoaram pelas ruas não foram de alívio. Um Jounin ferido, coberto por uma Katsuyu, começou a urrar de agonia. Tsunade arregalou os olhos. A carne do ninja onde a lesma tocava, estava necrosando rapidamente, escurecendo como carvão e derretendo até os ossos. O que está acontecendo? Tsunade ofegou, o terror gelando seu sangue. Ela forçou mais chakra, achando que a cura era fraca demais, mas isso apenas acelerou a decomposição dos feridos. É o chakra deles, senhora Tsunade. Gritou Shizune, as lágrimas escorrendo enquanto assistia aos seus companheiros médicos recuarem em pânico. Não é apenas energia. É tóxico para a nossa biologia. A cura de Katsuyu está alimentando a corrupção celular. Não, 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 não. O desespero absoluto tomou conta do rosto de Tsunade. A sua maior criação, o ápice do ninjutsu médico projetado para salvar milhares, estava atuando como um catalisador para a morte de seu povo. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. E Katsuyu, desfaça a invocação. Agora. As lesmas desapareceram em poços de fumaça, mas o dano estava feito. Centenas de ninjas que poderiam ter sido salvos jaziam mortos, desfigurados pelo próprio jutsu que deveria curá-los. A primeira linha de defesa médica havia desmoronado, levando consigo a sanidade de seus curandeiros. O fim do legado Sarutobi. A 2 ruas de distância, Konohamaru Sarutobi lutava coberto de fuligem e sangue. Ele empunhava uma lâmina de chakra em uma mão e formava selos com a outra, protegendo a rota de fuga dos civis. Ao seu lado estava Mirai Sarutobi, brandindo as lâminas de chakra de Azuma. Eles estavam cercados. 5 soldados pálidos da infantaria de elite avançavam. Eles não gritavam, não hesitavam. Possuíam uma consciência unida, uma mente colmeia tática onde o campo de visão de um era compartilhado com todos os outros. Konohamaru tomou a iniciativa. Ele avançou em um salto letal, desferindo um corte horizontal contra o primeiro inimigo. O pálido inclinou o tronco para trás milimetricamente, desviando da lâmina de vento. No entanto, Konohamaru já esperava por isso. Usando a força do próprio giro falho, ele redirecionou o impulso do corpo, materializando um Rasengan na mão esquerda e cravando-o brutalmente no peito do segundo pálido que tentava flanqueá-lo. O impacto triturou o peito do inimigo, lançando o morto contra a parede. Restavam 4. A batalha dividiu-se em um combate árduo. Konohamaru assumiu 2 inimigos simultaneamente, enquanto Mirai engajou os outros 2. O som de metal contra metal era ensurdecedor. Konohamaru lutava como um animal encurralado, trocando golpes em uma velocidade vertiginosa, até que encontrou uma brecha milissegunda na guarda de um dos pálidos e rasgou sua garganta com a lâmina de vento. -1, pensou ele, ofegante. Ele virou o rosto para checar sua prima. A sincronia dos pálidos era assustadora. Mirai estava pressionada. Em um movimento fluido e desesperado, ela sacrificou sua própria defesa, permitindo que a lâmina de um inimigo passasse raspando, para conseguir desferir um corte decapitador perfeito no pálido à sua esquerda. O corpo do alienígena caiu sem vida, mas o preço havia sido cobrado. O segundo oponente de Mirai, aproveitando a visão compartilhada do aliado que acabará de morrer, já estava com a sua arma de luz sólida em movimento antes mesmo de Mirai terminar o seu corte. O arco luminoso desceu. Konohamaru arregalou os olhos. Mirai! Seu grito rouco rasgou a garganta. Ele não pôde fazer nada.
O corpo de Mirai tombou para frente, enquanto sua cabeça rolou pelo chão de pedra. O choque mental paralisou Konohamaru por um segundo que lhe custou caro. Os dois pálidos restantes avançaram em perfeita harmonia. A lâmina de luz cortou o ar. O braço esquerdo de Konohamaru, decepado acima do cotovelo, voou pelo cenário, jorrando sangue. O herdeiro Sarutobi urrou de dor, mas a morte de Mirai havia substituído seu medo por uma fúria suicida. Ignorando o sangramento massivo e a exaustão que turvava sua visão, ele usou apenas o braço direito, concentrando todo o seu chakra elemental. E lutou como um demônio até perfurar o coração de ambos os inimigos, caindo de joelhos entre os cadáveres. Sua respiração era curta. Ele ia sangrar até a morte. Ao longe, os civis corriam em direção aos abrigos, guiados pela retaguarda de Konoha. Mas Konohamaru viu a anomalia. Um pálido de armadura ornamentada, uma patente mais elevada, havia contornado a zona de combate, liderando 3 soldados rasos diretamente para a rota de fuga das crianças e mulheres. Konohamaru sorriu amargamente. Ele olhou na direção onde Tsunade e Kakashi coordenavam o centro da vila. Vovô, tio Azuma, Mirai, me desculpem a demora. Ele reuniu cada gota de sua energia vital restante. Não era apenas chakra, era sua própria força de vida ardendo. Com o único braço que lhe restava, ele manipulou o vento ao seu redor com uma intensidade colossal, as afiadas lâminas invisíveis zumbindo de forma ensurdecedora. Kiston, Rasen Shuriken. Konohamaru aceitou a sua realidade. Diferente de seu mestre e ídolo Naruto, ele nunca havia alcançado o modo sábio para aperfeiçoar a técnica. Ele não podia arremessar aquele poder. Em suas mãos, o Rasen Shuriken continuava sendo uma técnica falha de curtíssimo alcance. Uma lâmina suicida que cortaria a sua própria rede celular em nível microscópico no momento do impacto. Uma verdadeira sentença de morte. Mas ele não precisava sobreviver. O pálido de alta patente olhou para ele, surpreso. Konohamaru usou o Shunshin no jutsu, não para recuar, mas para desaparecer e materializar-se no centro exato da formação inimiga. Ele cravou a esfera turbilhonante diretamente no peito do comandante. Tsunade e Kakashi assistiram atônitos a cúpula de chakra e vento se expandir, engolindo os alienígenas e o próprio humano. A tempestade de milhões de agulhas microscópicas obliterou os 3 soldados rasos, destruiu a armadura e a carne do comandante, e desintegrou, célula por célula, o corpo do próprio Konohamaru. Quando a luz pálida se dissipou, restava apenas o silêncio e as cinzas no asfalto, marcando o sacrifício e o fim definitivo do legado do terceiro Hokage. O soco da deusa e o veneno conceitual. Tsunade viu a explosão de Konohamaru. A fúria em seus olhos substituiu o desespero. O ar ao seu redor, contudo, tornou-se repentinamente pesado e nauseante. Descendo dos céus, flutuando sobre a sua massa de lodo borbulhante, estava Dokushiki, a dama do veneno. Que desperdício de biomassa! Eles morrem por nada, comentou Dokushiki. Tsunade avançou com um urro, seu punho concentrado com chakra destrutivo. Ela desferiu um soco que abriria uma cratera na lua, mas Dokushiki simplesmente bloqueou o golpe com a palma de sua mão pálida. A onda de choque arrasou quarteirões, mas a Otsutsuki sequer piscou. Patético, Dokushiki sussurrou. Onde as mãos colidiram, uma mancha roxa e profunda espalhou-se pela mão e antebraço de Tsunade, apodrecendo sua pele em segundos. O selo Byakugou tentou curar, mas a carne apenas fervia. Sem hesitar uma fração de segundo, Tsunade levou a mão esquerda ao próprio ombro direito e com um puxão selvagem de pura força bruta, arrancou o próprio braço contaminado, jogando o membro putrefato no chão. O Byakugou forçou as células ao limite, e um novo braço cresceu instantaneamente em meio a vapores de sangue. Dokushiki começou a rir, uma gargalhada fria que ecoou pela vila destruída. Esforço adorável, princesa das lesmas. Mas não foi o meu toque que a envenenou. Olhe para os seus pulmões. Tsunade tossiu. Sangue negro manchou seus lábios. O desespero voltou, desta vez acompanhado de compreensão médica. A presença de Dokushiki irradiava um gás invisível e inodoro. Tsunade já havia sido infectada desde que a deusa desceu dos céus. O veneno estava em sua corrente sanguínea. Pior, a regeneração acelerada do Byakugou estava multiplicando as células infectadas, aumentando a velocidade da contaminação exponencialmente. Ela estava se matando ao tentar se curar. A genialidade de Tsunade, no entanto, brilhou antes do fim. Ela parou de tentar curar os tecidos físicos. Em vez disso, focou totalmente em sua rede de chakra. Se o veneno era conceitual e corroía a energia espiritual e física, ela mudaria a composição do próprio chakra.
Em um ato de controle mestre, Tsunade começou a alterar as propriedades intrínsecas de sua energia vital, mudando a polaridade, densidade e frequência de seu chakra repetidas vezes, criando uma vacina energética temporária e combatendo a progressão do gás. Dokushiki franziu o senho, impressionada. Uma adaptação em tempo real? Para um organismo inferior, isso é notável. Mas o esforço foi demasiado. O corpo de Tsunade já havia passado do ponto de ruptura. Ela sabia que tinha estagnado o veneno por apenas mais 10 segundos. O tempo para um último movimento. Ela desligou o Byakugou da cura. Ela redirecionou todas as suas reservas de chakra de uma vida inteira, a energia armazenada por décadas naquele losango, para o seu punho direito recém-regenerado. Vocês sangram. Tsunade urrou. Dokushiki sorriu arrogantemente. Confiando em sua superioridade e imunidade física, a Otsutsuki não se moveu e aceitou o golpe de bom grado. O soco de Tsunade atingiu o estômago da deusa. O silêncio reinou por 1 milissegundo, seguido de um estrondo que rasgou as nuvens de cinzas. A força de impacto foi tão absurda que quebrou a barreira divina. Dokushiki arregalou os olhos, cuspindo sangue prateado enquanto foi lançada como um meteoro através da vila, atravessando 3 montanhas antes de parar, gravemente atordoada e com as costelas fraturadas. Eles eram deuses, mas sob pressão suficiente também quebravam. Tsunade, no entanto, não pôde celebrar. A força exercida além de qualquer limite biológico fez seu próprio braço e dorso direito explodirem em sangue e osso. O corpo destroçado finalmente cedeu ao gás corrosivo de Dokushiki e desmanchou-se no chão em cinzas negras. A lendária Sannin havia caído, mas deixará sua marca na divindade. O retorno do demônio da folha. Kakashi assistiu a tudo. Ele era o último líder em pé no centro da carnificina. Sua mente lógica dizia que era o fim, mas a memória de seus companheiros mortos acendia um fogo frio em sua alma. Uma risada zombeteira ecoou atrás dele. Foi um belo espetáculo, admito. Mas fútil. Urashiki flutuava em sua jubi cerulha, segurando sua vara de pesca de luz vermelha. Kakashi não hesitou. Seu raciocínio foi instantâneo. Ataques em massa. Shiden eletricidade roxa. Ele disparou uma torrente de raios. Urashiki desviou preguiçosamente e lançou seu anzol vermelho brilhante. O gancho etéreo atravessou o ombro de Kakashi. Não houve ferida física, mas o sexto Hokage sentiu uma parte de sua alma ser fisgada e puxada para fora. Urashiki recolheu a linha, engolindo a pequena esfera de chakra. Kakashi formou selos rapidamente. Suiton, Suiri no Jutsu. Nada aconteceu. Era como se a técnica não existisse em sua mente. Urashiki sorriu, os olhos sádicos brilhando. Minha vara de pesca não rouba apenas chakra. Ela rouba o conceito. A memória do Jutsu. Kakashi tentou invocar os cães ninjas. Esquecido. Ele tentou a liberação de terra. Esquecida. A cada balanço da vara de pesca, o ninja copiador perdia as 1000 técnicas que o tornaram uma lenda viva. Ele estava sendo esvaziado, reduzido a nada. Mas Kakashi Atake abaixou os braços e respirou fundo. Urashiki pescou jutsus, manipulação de natureza, mas não pescou a carne. A memória muscular não exige abstração de chakra, exige calos, dor e treinamento exaustivo que o corpo jamais esquece. Kakashi cruzou os braços em frente ao rosto. Você tirou a minha mente, mas não o meu corpo. Primeiro portão, o portão de abertura. Liberar. Urashiki franziu a testa. A aura ao redor de Kakashi explodiu. Segundo portão. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto portão da visão. Liberar. Uma aura verde incandescente iluminou o rosto sem máscara de Kakashi, varrendo a poeira e cinzas ao redor dele em um ciclone violento. Sétimo portão, o portão da maravilha. Liberar. O suor de Kakashi começou a evaporar em uma névoa azul, criando um manto de chakra puro ao seu redor. A velocidade que se seguiu quebrou a barreira do som. Kakashi desapareceu e reapareceu em pleno ar, bem acima da Jubi Cerulha, desferindo uma saraivada de golpes no ar que lançaram esferas de pressão condensada, o Irudora, tigre diurno, ou a melhor réplica que seu corpo Sengai para ensiná-lo conseguia executar. Urashiki, pego de surpresa pela pura força cinética que ignorava jutsus e leis místicas, foi forçado a usar o espaço-tempo para desviar. Mas Kakashi era implacável. Sem jutsus para moldar, ele se tornou puro instinto. Ele lutou em uma velocidade que fazia a serpente temporal de Urashiki ter dificuldade de prever, distribuindo chutes e golpes mortais, mantendo o deus ocupado. Encurralado pela agressão brutal de um humano apostando sua própria vida. Foi uma luta esplêndida e duradoura.
Kakashi ganhou preciosos minutos para que os outros 4 Kages se reunissem e planejassem um ataque coordenado mais adiante na vila. Mas a amarga realidade cobrou seu preço. Kakashi sentiu seus ossos estalarem e seus músculos rasgarem sob o peso do 7º portão. Ele não podia manter o ritmo. Se houvesse treinado ao lado de Gai para abrir o 8º portão, se ele tivesse considerado que o taijutsu absoluto um dia seria a única salvação, ele o teria feito. Mas o arrependimento era um luxo póstumo. Seu corpo falhou por 1 milésimo de segundo. Foi o suficiente. Urashiki materializou-se no ponto cego de Kakashi e lançou a linha vermelha de sua vara. O anzol rasgou o peito de Kakashi, ancorando-se não em seu chakra, mas fisicamente em seu coração. O manto azul desfez-se. Kakashi ataque paralisou-se no ar. Urashiki puxou violentamente e o 6º Hokage despencou, caindo ajoelhado em meio às ruínas. O sangue brotou de seus lábios manchando o solo destruído da folha. Com a visão escurecendo, o 6º Hokage olhou por cima do ombro. No horizonte destruído, ele viu as silhuetas de Gaara, Darui, Kurotsuchi e Shojuro se unindo. Eles tinham o tempo que precisavam para a resistência final. Kakashi fechou os olhos. A imagem de Obito, Rin e Minato surgiu em sua mente enfraquecida. A vontade do fogo. Talvez não seja o suficiente hoje, ele pensou, sentindo a vida se esvair. Sasuke, agora é com você. O corpo de Kakashi desabou sobre as cinzas, e a linha de defesa dos líderes da Folha foi oficialmente silenciada.